tarde, pessoal. Tudo bom? Bom, vamos lá para o nosso plantão de matemática, né? Semana que vem temos a prova. Então, eu fiz aqui alguns levantamentos de questões que vocês fizeram para mim no site, né? E eu estou com algumas questões aqui de perguntas e vou também fazer algumas outras questões. Então, assim, a sistemática vai ser eu responder algumas questões que eu já respondi para alguns, e aí agora eu estou fazendo geral, né? E fazer pelo menos uma questão de cada capítulo, tá certo? Bom, a Sandra fez uma pergunta sobre proporção e eu coloquei um exercício aqui e ela perguntou assim: professor, por que por 6 eu multiplico por 6 em cima e embaixo, né? Então, olha só, Sandra, se eu tenho aqui 1 para 120 e eu quero 6 para x, então daqui para cá, eu estou indo do menor para o maior, eu estou multiplicando por 6. Se eu estou multiplicando por 6 em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também por 6. Então, 120 vezes 6 dá os nossos lá 720, né? Essa proporção, eu tenho que aumentar ou diminuir algo e manter uma característica, aquilo que a gente viu na primeira aula, não é isso? Se eu aumento ou diminuo algo, a característica tem que continuar igual. Lembrem da foto 3x4, né? Se eu tenho uma foto 3x4 e eu aumento ela, eu tenho que manter a imagem com a mesma característica. Então, é por isso que a gente multiplica pelo mesmo valor em cima e embaixo, ok? Bom, vamos para a próxima dúvida ali, né? Aqui. O Gustavo perguntou assim: professor, sobre porcentagem, né? Ele perguntou, como é que eu resolvo esse exercício, né? Basicamente, a pergunta dele foi essa. Edgar teve um aumento de 8%, passou a receber 1.680. Qual era seu salário antes desse reajuste? Então, vamos lembrar o seguinte na nossa aula, né? Que quando eu tenho um aumento, qual é a nossa regra? Eu pego 1 mais taxa. Opa, professor, quem que é esse 1 mais taxa? O 1 é o nosso 100%. Só que nesse problema em questão, o 1.680 é o valor que já sofreu o aumento de 8%, então eu não posso pegar esses 8% e incidir sobre 1.680. Eu tenho que, ele teve uma incidência sobre o valor que eu não conheço. Então, olha só a nossa conta como a gente faz. Então, eu tenho o valor que sofreu o aumento de 8%, multiplicado, o que a gente falou aqui na regrinha? 1 mais taxa. 1 é os nossos 100%, então 1 mais, qual é a nossa taxa de aumento? 8%. Isto em decimal é 0,08, que resultou em 1.680. Ora, então x vezes 1,08 é igual a 1.680. Se está multiplicando, que é um valor que eu não conheço, para eu saber esse valor, eu pego e divido por 1,08 e vai me resultar em 1.555,55, ok? Por que eu fiz esse tipo de conta? Eu não conheço esse valor. Agora, se eu fizer 1.555 vezes 1,08, eu caio em 1.680. Então, se eu multiplico o valor por 1,08, eu aumentei o valor, caí em 1.680. Se eu quero saber o valor de volta, eu divido por 1,08. E aí eu tenho 1.555. E aí, pessoal, eu fiz o seguinte. Esse é o aumento. E para desconto, só para a gente relembrar lá na porcentagem, como é que é a regrinha do desconto, né? A regrinha do desconto fica assim, ó. Se no aumento é 1, que é o 100% mais taxa, no desconto vai ser 1 menos taxa, ok? E aí, vamos ver como é que vai ficar o nosso probleminha 11 ali, ó. Um carro foi avaliado em 12.500, foi vendido com desconto de 12% sobre esse preço. Qual foi o preço de venda? Então, ele quer saber o seguinte:
eu tenho 12.500, sofreu um desconto de 12%, seguindo a nossa regrinha de 1 menos taxa, então isso daqui vai ser 0,88, não é isso? Certo? 1 menos 0,12, não é isso? A continha está aqui, ó. Detalhe da continha, ó. Para chegar nesse cara vai ser 1 menos 0,12, que dá 0,88. Ora, se ele quer saber qual foi o preço de venda com desconto, 12.500 vezes 0,88 resultou ali em 11.000. Então, o básico aqui da nossa aula sobre porcentagem é saber que o nosso aumento é 1 mais taxa e o nosso desconto 1 menos taxa. Lembrando também, e bastante importante, que quando eu falo de porcentagem, eu estou falando de razão e proporção. Eu estou pegando uma cota de um todo, não é isso? E aí, se eu quero aumento, eu pego aquela cota e aumento. Se eu estou querendo desconto, eu pego aquela cota e subtraio. Tudo bem? Bom, basicamente, sobre porcentagem não houve muitas questões, só houve essa do Gustavo, então eu, além da questão que ele me perguntou, eu fiz um exercício a mais, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta, da Girlane, não é isso? Que a Girlane me perguntou assim, professor, eu estou com dificuldade para entender o que é zero da função. Girlane, olha só, agora a gente já está no capítulo, né, capítulo 2, né, de função do primeiro grau, não é isso? E aí, o que vai ser o zero da função? Bom, o zero da função, como a gente está falando de função do primeiro grau, o meu gráfico, ele é uma reta, ok? Ou uma reta decrescente, ou uma reta crescente. Então, o zero da função é justamente onde o meu gráfico corta o eixo x. Então, por exemplo, se eu tenho uma função desse tipo, ó, 2y igual, né? Ou f de x, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Y ou f de x é a mesma coisa. Y igual a 2x mais 1. Eu quero saber onde esse gráfico corta o eixo x. Então, eu chamo meu y de 0, ok? E aí eu vou ter 2x mais 1 igual a 0. E aí eu isolo o x. Então, eu vou ficar com 2x igual a menos 1, troca a operação. E aqui está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos meio. O menos meio é o zero da função, ou seja, ele faz o papel do zero da função. Se a gente pensar nele geometricamente, só para você entender por que do zero da função, ele fica assim. Lembrando da nossa aulinha, né, de construção de gráfico, preciso de 2 pontos para construir o gráfico, então quando x for 0, meu y é 1, coeficiente linear. E qual é o outro ponto? Para x igual a menos meio, meu y é 0. E aí eu tenho os dois pontos, traço a minha reta, que na verdade, cometi um pequeno erro aqui, né? Deixa eu arrumar, agora sim. Então vamos lá, meu x é igual a menos meio, tá aqui, né? Menos meio. Só que ele é o menos meio e 0, e aí traça a reta, está aqui o meu gráfico. E por que o zero da função? Em vermelho, olha só, para valores abaixo de menos meio, todo valor de y é negativo, ó. Então, à esquerda dele, ele é negativo. Para valores acima de menos meio, meus valores de y são todos positivos. E nele, se eu jogar o menos meio aqui, pessoal, olha só que interessante. Se eu jogar o menos meio aqui, essa conta vai dar exatamente 0. Então, o menos meio faz o papel do zero da função. Tá bom, Girlane? Espero ter respondido a sua pergunta aí, né? Vamos para a próxima pergunta, né? Bom, o Carlos falou assim, professor, como é que eu acho o ponto de equilíbrio? Não é isso? Como é que eu acho o ponto de equilíbrio? Capítulo 3 da nossa apostila, não é isso? Olha lá. Como é que eu acho o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, ô Carlos,
quando eu tenho receita igual a custo total. Então, aqui eu tenho minha função receita, 200x, e ali eu tenho minha função custo, 150x, mais 100 mil, viu, pessoal? Aqui tem um erro aqui de sinal, então deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então, a minha função receita, ela vai ser 200x, e a minha função custo vai ser 150x mais 100 mil, né? Sabendo o quê? Que eu tenho preço de venda, custo variável e custo fixo. Então, o que vai ser o ponto de equilíbrio? Quando que receita será igual ao meu custo? Então, isso vai ficar assim, ó. 200x é igual a 150x mais 100 mil. Tá aí. Então, número com variável junto com número com variável. Passo 150 para lá. Como é que fica? 200x menos 150x igual a 100 mil. Aí, subtrai isso vai dar 50x dividido por 100 mil. X é igual a 100 mil dividido por 50. Isso aqui vai dar 10 mil por 5, 2 mil. 2 vezes 5, 10, é isso mesmo? 2 vezes 5, 10, 50, aqui 1, 2, 3, 4, é isso aí, certo? 100 mil. Então, o meu x é 100 mil. Só que o ponto de equilíbrio não é só para a variável x. Eu pego esses 2 mil e jogo aqui ou aqui. Tanto faz, você decide. Como na receita está mais simples, então olha só. Receita para quando x for 2.000 unidades, eu terei 200 vezes 2.000, minha receita para 2.000 unidades vai ser 400 mil. Aí sim, agora eu tenho um ponto de equilíbrio. X 2.000 e a minha receita 400 mil. Ou seja, se eu vender 2.000 unidades, a minha receita é 400 mil. Se eu produzir 2.000 unidades, o meu custo também será 400 mil. Isso é que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ok, Carlos? Agora, veja bem, para a gente poder só dar uma sacramentada nessa ideia, eu fiz o seguinte, ó. Eu vou fazer um exercício completo com vocês para que a gente tenha uma ideia mais legal de todo esse capítulo, né? Então, olha só, eu tenho ali no exercício 4, o custo fixo é 150, não é isso? Custo fixo é 150, o meu custo variável é 7 e o meu preço de venda é 10. Lembrando que preço de venda sempre tem que ser maior que o custo variável. Então, no item A ele pergunta, monte a função receita. A função receita, ela é preço vezes quantidade. Então, 10 vezes x. Essa é a receita. No item B, é o custo total que ele está perguntando. Como que é o custo total? Custo variável vezes x mais custo fixo. Então, 7x mais 150. Esse é o nosso custo total, custo variável mais custo fixo. Aí depois no item C, pessoal, ele pergunta qual é o lucro. O que é o lucro, pessoal? Tudo que entra menos tudo que sai. Então, receita é o que entra, menos custo, 7x mais 150. Não esquecendo do parênteses por causa desse sinal negativo aqui fora, né? Então, lucro, eu vou ter 10x menos 7x menos 150. Ou seja, lucro é igual a 3x menos 150. Está aqui a nossa função lucro, nossa função custo e a nossa função receita. Houve uma pergunta no fórum dizendo assim, professor, o que é esse 3, né? Que é a diferença entre preço e custo variável. Bom, esse 3, ele continua sendo o nosso famoso coeficiente angular, mas
No cenário da administração, esse 3 é o que a gente chama de margem de contribuição, ou o lucro unitário para cada produto, não é isso? Esse é o significado desse valor no lucro, né? Bom, depois ele pede o ponto de equilíbrio. Então, vamos retomar o ponto de equilíbrio. Quando receita for igual a custo. Quem é a nossa receita aqui, pessoal? 10x. Quem é o nosso custo? 7x mais 150. Olha lá, a mesma conta que eu fiz anteriormente. Passo o 7 para lá. 10x menos 7x igual a 150. Aqui vai dar 3x igual a 150. X é igual a 150 dividido por 3. Então, x é igual a 3, 5, 15. Aqui é 50, certo? X igual a 50. Não é isso? Bom, não achei ainda o ponto de equilíbrio. Só achei uma parte do ponto de equilíbrio. Então, o que eu faço? Substituo na receita que é mais fácil. Receita de 50. 10 vezes 50, minha receita de 50 vai ser 500. Meu ponto de equilíbrio, vamos colocar ele aqui, grandão, x50. E para receita e custo ele é 500. Aqui é x, aqui é a receita ou custo, certo? Esse é o meu ponto de equilíbrio. Então, foram respondidas 2 vezes a pergunta sobre ponto de equilíbrio, né, pessoal? Olha lá. Item E. O que ele pergunta no item E? No item ele quer a quantidade que deverá ser vendida para o lucro ser de 180. Então, o que eu faço? Se a minha função lucro é Lx igual a 3x menos 150, e ele quer saber qual é a quantidade que eu devo vender para ter um lucro de 180, onde eu substituo este 180 no L de x. Então, fica assim, 180 é igual a 3x menos 150. Agora, isolo o x. 180 mais 150 é igual a 3x. Isso aqui vai dar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 330, não é isso? Igual a 3x. 330 divide por 3. Isso vai dar 110 unidades, hein? Então, 110 unidades é o que eu devo vender para ter um lucro de 180. No nosso item F, temos lá o lucro para uma quantidade de 60. Agora é o contrário, pessoal. L de 60 ele está me perguntando, né? Então, pego a minha função lucro e faço 3 vezes 60 menos 150. É isso que ele está perguntando. Quanto que eu terei de lucro, dinheiro, para uma quantidade de 60 unidades? Então, meu L de 60 vai dar 180 menos 150. Meu L de 60 vai ser 30, certo? Isso é dinheiro. EFG, cadê o G aqui? Vamos ver o que o G pergunta. Mesma coisa, só que ele está querendo saber para 30. Então, L de 30 vai ser 3 vezes 30 menos 150. L de 30, 3 vai dar 90 menos 150. Meu lucro para 30 unidades fabricadas e vendidas, menos 60 reais. Prejuízo, ok? Muito bem. E para a gente finalizar esse problema, ele pede o gráfico, né? Então, se tiverem tido problema com o gráfico aí, vamos fazer ele aqui, ó, que é o nosso item H. Então, ele fica assim. Aqui é o nosso eixo receita, custo e lucro. E aqui a nossa quantidade. Então, lembrando sempre, pessoal, preciso de 2 pontos para traçar uma reta sempre. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês as nossas 3 funções que a gente vai construir o gráfico, ó. Então, eu tenho primeiro a R de x, ó, que é a nossa função R de x, estava ali, 10x. Então, eu preciso de 2 pontos. Eu já começo com esse, ó, x igual a 0. Quando x for igual a 0, a minha receita vai dar 0. Então, um ponto já está aqui, ó. Um ponto já está aqui. É o famoso 0, 0, né? Bom,
Qual vai ser o segundo ponto? Nós já achamos, é o ponto de equilíbrio. Quando x for 50, a minha receita vai ser de quanto? De 500. Está aqui, ó. Pronto, tenho 2 pontos, traço a reta da receita. Olha que maravilha. Está aí. Custo. Qual é a nossa função custo? 7x mais 150. Preciso de 2 pontos para traçar a reta. Chamo x de 0. Quanto vai ficar o meu custo para quando x for 0? 7 vezes 0 dá 0. Meu custo para quando x for 0 vai ser de 150. Então já está aqui, ó. 150. Qual é o segundo ponto para traçar o gráfico da função custo? Quando x for 50, meu custo também será 500. Então pronto, está aqui. Essa é a função custo, né? E por fim, a função lucro, que vai ser 3x menos 150, mesma história, pessoal. Quando x for 0, o meu lucro para 0 vai ser menos 150. Então está aqui, menos 150. Então esse é o primeiro ponto da função lucro. Segundo ponto, quando x for 50, o meu lucro é 0. Quer ver? Olha só. 3 vezes 50 dá 150. 150 menos 150, lucro 0. Então está aqui minha função lucro. Está aí minha função lucro. Certo? Os 3 gráficos construídos no mesmo plano cartesiano. Ok, pessoal? Bom, vamos aí para a próxima pergunta, né? O que o Matheus pergunta aqui para a gente sobre oferta e demanda, não é isso? Vamos lá, vamos ver o que o Matheus trouxe para a gente aí no fórum, né? Bom, o Matheus perguntou assim, o que seria o 2 e o menos 30? Olha, Matheus e alunos, o 2 e o menos 30, né? Porque nós temos a seguinte função, aqui no caso a função oferta, né? 2P menos 30. Lembrando que x oferta é A vezes P mais B. O A continua sendo coeficiente angular e o B continua sendo coeficiente linear na matemática, né? Agora, no caso da administração, o A e o B não tem muito significado, porque essa função ela pode nascer de uma regressão linear, ela pode nascer de diversos modos. Então, o A e o B, na verdade, é uma construção de uma equação, de um comportamento entre preço e quantidade ofertada. Então, a função por si só, ela é uma construção, ela é uma função. Ela não tem aqueles mesmos significados que tem o custo e a receita, né? O A e o B dá custo, o A dá receita, não tem esse significado que tem essas outras funções. É uma construção de uma função que me dá um comportamento em relação a X oferta e preço. E também dá o comportamento da X demanda e preço. E aí, pessoal, eu fiz o seguinte, já em cima da dúvida do Matheus, eu coloquei um outro exercício aqui, né, lá da apostila, só para a gente fechar o probleminha. Então ele diz assim, indique, dadas as duas funções, né, qual delas no item A é função oferta e a outra demanda. Lembrem, hein? Função demanda sempre decrescente, função oferta sempre crescente. Então, como é que eu sei que uma é oferta e a outra é demanda? Então, vamos colocar as duas aqui. Menos meio P mais 10 e a outra 1,5 P menos 8. Bom, se eu falei para vocês que a função demanda ela é decrescente, qual das duas aqui me indica que ela é decrescente? O coeficiente angular é negativo, então essa daqui só pode ser função demanda. E essa, o coeficiente angular é positivo, função oferta, né? Porque a função oferta ela é crescente. Então o item A está aí. Função demanda, porque o coeficiente angular é negativo, e função oferta, porque o coeficiente angular é positivo. Aí no item B, ele pergunta assim, acha o ponto de equilíbrio de mercado, que não tem nada a ver com o ponto de equilíbrio que a gente fez antes. Ponto de equilíbrio de mercado, quando a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. É isso que está me perguntando. Bom, igual às duas, menos meio P
Desculpa, vamos colocar ao contrário aqui. 1,5p menos 8 é igual a menos meio p mais 10. Bom, número com variável junto com número com variável, então isso vai ficar 1,5p mais meio p é igual a 10 mais 8, número puro com número puro. Então isso aqui vai dar 2p e aqui vai dar 18. P então é 9, ok? Bom, se P é 9 e eu jogando ele em qualquer uma das funções, eu vou ter aqui menos 4,5, aqui vai dar 5,5, meu ponto de equilíbrio vai ser 9 e 5,5, ok? Jogo 9 em qualquer uma das funções, certo? Bom, esse é o ponto de equilíbrio de mercado. Aí ele fala assim, e se o preço da marmita for de R$10? Comente a situação e a tendência. Quer dizer que ele quer fazer o seguinte, se o meu ponto de equilíbrio é esse cara aqui, e aí eu ponho R$10 na demanda e R$10 na oferta, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Então eu vou ter menos meio vezes 10 mais 10, e aqui eu vou ter 1,5 vezes 10 menos 8. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente já está percebendo que o preço da marmita aumentou. Então, olha só, isso aqui vai dar menos 5, mais 10, isso vai dar 5. Aqui vai dar 15, menos 8, isso aqui vai dar 7, não é isso? 5, 6, 7. Bom, o que aconteceu aqui? A minha demanda caiu e a minha oferta aumentou. Por quê? Porque o meu preço era 9. Eu aumentei o preço para 10. A minha demanda cai, consequentemente a minha oferta aumenta. Não é isso? Porque quem chaveia essa brincadeira toda é justamente o preço do produto, né? E aí o último, e não menos importante, é o gráfico, né? Como é que fica o comportamento do gráfico aqui? Então eu vou ter isso aqui, ó, pessoal. Eu tenho aqui preço, aqui eu tenho quantidade, não é isso? Aqui quantidade, ofertada e demandada, e aí a mesma história anterior. Como é que eu traço o gráfico das duas funções? Deixa eu colocar as duas funções aqui pertinho para a gente perceber como que funciona a coisa aqui, ó. Então, nosso x demanda vai ser menos meio p mais 10 e o nosso x oferta é igual a 1,5 p menos 8. Bom, tá aí. Esses dois gráficos que eu quero construir. Quando o meu preço for 0, quanto que vai ser minha demanda? 10. Quando o meu preço for 0, quanto vai ser minha oferta? Menos 8. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de achar um ponto para cada função, ó, pessoal. Só que cada uma delas precisa de 2 pontos. Eu tenho o segundo ponto, quem é? O ponto de equilíbrio de mercado. Então, quando o P for 9, a minha quantidade ofertada e demandada vai ser 5,5. Pronto. Um está aqui, demanda, e o outro, oferta, está aqui, X oferta. Ok? Está aí o gráfico da função oferta e demanda. Ok? Vamos para a próxima dúvida agora. Bom, aí eu não tive nenhuma dúvida no capítulo 5 e no capítulo 6, pessoal. Não houve nenhuma dúvida, né? Mas eu fiz um exercício aqui para vocês, só para dar uma relembrada, né? Dar uma refrescada na memória. Então, o primeiro que me dá essa função, f de x igual a x ao cubo, menos 7,5x quadrado, mais 18x menos 1, o que eu quero é construir o gráfico dessa função, não é isso? Só que o gráfico pelas derivadas. Lembrando que derivada é a reta que tangencia a função num ponto que eu estou estudando, não é isso? Bom, e aí o que eu quero é o seguinte, como é que eu construo? Primeira coisa, eu quero saber, fazer, né, a derivada dessa função. Então, como é que a gente faz a derivada dessa função? Desce um expoente e subtrai ele por 1, certo? Então vai ficar 3x
ao quadrado. 3 menos 1, 2. Depois, desce o 2. 2 vezes 7,5 vai dar 15. 2 menos 1 dá 1. Então vai ficar 15x. Depois, derivada de 18x. Aqui tem 1. Então vira só 18. E derivada de menos 1 dá 0. Bom, e aí eu quero saber os pontos críticos, onde a função muda de comportamento, não é isso? Então, f' de x igual a 0. O que eu vou ter aqui? 3x² menos 15x mais 18 igual a 0. Eu caio, pessoal, numa equação do segundo grau. Então, as raízes dessa equação vão ser justamente os pontos críticos. Eu não vou fazer todo o cálculo aqui, mas se vocês tiverem dúvida, depois a gente pode fazer. O x1 dessa equação e o x2 vão dar 3 e 2, ok? 2 e 3. Esses são os pontos críticos. O que eu preciso saber sobre esses pontos críticos agora? Quem é ponto de máximo e quem é ponto de mínimo? Então eu pego a minha função de novo e derivo novamente essa função aqui, ó. A primeira derivada, eu vou lá e derivo de novo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Derivada de 3x², desce o 2, multiplicando 3 vai dar 6, certo? Subtrai o 2 por 1, vai ficar x elevado à primeira, menos derivada de 15x, 15. Por quê? Porque o x aqui vira 1, não é isso? Bom, aí eu vou fazer o f duas linhas de 2 e o f duas linhas de 3. Então aqui vai ficar, vamos lá. 2 6, 12, menos 15, menos 3. 3 6, 18, menos 15, 3. Como esse cara deu negativo, a concavidade da parábola vai ser para baixo. Esse cara aqui vai ser ponto de máximo. No 3, ele é positivo, concavidade vai dar para cima. Esse cara aqui é ponto de mínimo. Pronto, vamos construir o gráfico dessa função agora, ó. Aqui é y, aqui é x. Meus pontos críticos são o 2 e o 3, ok? Mas tudo que eu fiz aqui, pessoal, foi em relação ao eixo x. Eu preciso saber quem é o y dele. O que eu faço com esses valores? Substituo 2 aqui e substituo 3 na função primitiva. E esses valores eu já tenho, não é isso? Para x igual a 2, ele vai dar 13. Para x igual a 2, ele vai dar 13. E para x igual a 3, esse cara vai dar 12,5. De novo, repetindo, esse 2 eu joguei aqui na função primitiva e o 3 eu também joguei aqui na função primitiva, a função que eu estou construindo o meu gráfico, não é isso? Bom, e deram esses valores. Como eu sei que o 2 é ponto de máximo com cavidadezinha para baixo, o 3 é ponto de mínimo com cavidadezinha para cima, aí você vai lá e emenda as concavidades e aí você tem o seu gráfico. Está aí o gráfico da função de terceiro grau, ok? Bom, continuando aqui, pessoal, novamente, tá rápido para a gente poder depois aí tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Ao próximo exercício ele diz o seguinte, ó, no segundo, né? Determina a inclinação ou coeficiente angular da reta tangente no ponto 2 dessa função. Quer dizer, a função é f de x igual a x² menos 5x mais 1. Bom, para eu poder saber o coeficiente angular, eu tenho que derivar essa função f' de x. Então vamos lá. Desce o 2, subtrai ele por 1, 2x. Derivada de menos 5x, menos 5. Derivada de 1, 0. E aí eu faço f' de 2. Deste 2 aqui que ele quer estar sabendo. Quer dizer que nessa parábola, no ponto 2 eu quero saber se ela está crescendo ou decrescendo. Vamos ver. 2 vezes 2 menos 5. Isso vai dar 4. Então aqui vai dar menos 1. O que eu sei sobre esse menos 1? Que a parábola, que esta parábola no ponto 2 tem uma reta tangenciando esse ponto 2,
com um coeficiente angular de menos 1. Então, a função está decrescendo nesse momento. Aí, para a gente não apagar e continuar nossa brincadeira aqui, ele pede no exercício 3, né, em relação ao exercício anterior, ele fala assim, qual é a equação da reta que tangencia esta função no ponto 2? Bom, a gente sabe que a equação da reta é dada por essa expressão, pessoal. A vezes x mais b, certo? E no exercício ele me dá x e y. X é 4, y é 5. Então acabou. Olha lá. Meu a é menos 1. Meu x é 4, já tenho lá. O que eu quero é o b e o y dele é o 5. Então como é que fica essa continha aqui? 5 é igual a menos 4 mais b. Passo 4 para lá. Quem vai ser meu b? 9. Ora, então quem é a equação ou a função que tangencia aquela parábola no ponto 2? A equação vai ser essa daqui. Menos x mais 9. Essa aqui é a equação que tangencia essa parábola no ponto igual a 2, x igual a 2, tá bom? Bom, eu fiz um exercício aqui para tentar dar um panorama para vocês deste capítulo, tá? Vamos para o próximo, capítulo 6, não é isso? Capítulo 6. Bom, no capítulo 6 também não vi perguntas lá, então eu trouxe um exercício, né, sobre a aplicação da derivada na administração. Então a gente sabe o quê? Que uma função marginal, ela vai me dar sempre o valor do próximo, se ele acresce ou se ele decresce. Então nós tínhamos comentado na aula de apresentação que se o lucro marginal ou a receita marginal, o valor dele no lucro marginal ou na receita é positivo, quer dizer que eu fabrico o próximo, porque está crescendo o meu lucro ou a minha receita. O grande problema naquele capítulo era esse cara aqui, chamado de função custo. Porque se o custo der negativo para a próxima unidade, tudo bem. Se dá negativo, quer dizer que a função custo está decrescendo. Tá ótimo. O problema é que se essa função custo der positivo, o custo marginal, né, eu estou falando, se o custo marginal der positivo, eu não posso dizer que eu não posso fabricar a próxima unidade, porque eu tenho que comparar esse custo marginal com o custo médio. Então, olha esse exercício aqui, pessoal. Custo é dada pela função, vou colocar ela na forma decrescente para vocês, ó. 27x² mais 1,5x mais 105. Essa é a nossa função custo. Muito bem. O que ele pede no item A, povo? O custo médio para 27 toneladas, seja do que for. Então eu pego aqui o custo médio, substituo 27 lá. Então vai ficar 27 vezes 27 ao quadrado, mais 1,5 vezes 27, mais 105. Esse seria o custo total, certo? Mas o que ele quer é o custo médio. Então eu divido todo mundo aqui por 27. Esse cara aqui vai dar, já feito as contas, claro, né? Vai dar, eu não estou com o meu papelzinho aqui, mas a resposta está ali, ó. Fazendo essa conta vai dar 734,38. Isso é dinheiro, é custo. Cada unidade vai custar isso daqui. No item B, ele pede quem é o custo marginal. Eu tenho que derivar. Então vamos derivar a função custo. C' de x vai ser derivada de 27x², desce o 2. Então aqui vai ficar 27 vezes 2, 54x, mais derivada de 1,5x, 1,5, derivada de 105, 0. Derivada de número sempre 0. Esse é o item B, essa é a função custo marginal. Mas ele quer o custo marginal para 27 toneladas. O que ele quer saber? Se eu posso fabricar 28. Então vamos lá. C' de 27 é igual a 54 vezes 27 mais 1,5. Isso vai dar C' de 27... 1.459,5. Isso é dinheiro. O que está querendo dizer isso aqui, pessoal?
que o custo da 28ª unidade está mais caro que se eu fizer 27. Quer dizer, eu faço, vamos colocar em unidade, vai, eu faço 27 apagadores, cada um custa 734. Se eu fizer o 28º apagador, esse cara aqui vai custar 1.454. Está mais caro do que a unidade que eu tenho dos 27. E aí ele pede justamente isso, ó. No item C, ele pede qual é a elasticidade de custo, não é isso? Então tá aqui, ó. Item C, elasticidade de custo, que vai ser o custo marginal dividido pelo custo médio. Por isso que a gente não pode brincar com o custo, né? Receita e lucro tá tranquilo, mas o custo deu positivo aqui, ó. Nesse caso não vai valer a pena, porque o que eu vou ter? Elasticidade de custo de 27 vai ser 1.459,5 dividido por 734,38. Fazendo essa conta, ele vai dar 198,74%. O que isso significa, pessoal? Que o custo do 28º representa 198% do custo médio se eu fizer 27 toneladas. Então, nesse caso aqui, a resposta, né, que é a interpretação do item D, não convém fabricar a 28ª, porque se o custo da 28ª for 1.459, ele vai aumentar o custo médio se eu fabricar 28 unidades. Pessoal, fizemos aqui um panorama, né, um enduro, né, uma aula bem rápida aí dos 6 capítulos. Tentei abordar as questões que foram aí para mim colocadas, né? No capítulo 4, 5 e 6 eu coloquei exercícios que eu achei legal para poder dar uma abordada boa no capítulo, mas eu fico esperando a pergunta de vocês. Boa sorte na prova e até lá.